Bom, hoje o nosso tema é vitiligo, uma doença que se caracteriza pela perda da coloração da pele. São manchas brancas que surgem no corpo, principalmente nas mãos, pés, nariz e boca. E o médico especialista para fazer o diagnóstico dessa doença é o dermatologista. Então a gente trouxe aqui para o nosso estúdio e a nossa convidada é a doutora Vanessa Rocha. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo, né? Tudo. Que bom, então. Olha, doutora Vanessa, a gente escolheu esse tema, vitiligo, e eu confesso que depois que eu ouvi o depoimento dessas pessoas que a gente convidou para participar aqui do Vida Saudável, aí eu pensei assim, gente, nossa produção acertou muito nesse tema, né? Demais. As pessoas, os pacientes com vitiligo, eles sofrem até hoje com muita discriminação mesmo. O pessoal acha que passa, que é contagioso e, na verdade, não é, né? Então, é importante esclarecer a população sobre isso. Eu queria que a senhora começasse explicando o que é o vitiligo. A pessoa, ela transmite de uma pessoa para outra, já nasce, já tem um gene. Como é que funciona? Como é que a pessoa adquire a doença? Sim. O vitiligo é uma doença crônica, ele tem uma base genética muito importante e ela é uma doença que a gente classifica nas doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É aquela doença que o próprio corpo começa a lutar contra as células que a gente tem no corpo. A principal célula aí, no caso do vitiligo, vai ser o melanócito. O que é o melanócito? É aquela célula que produz o pigmento, a melanina. Então, como o corpo começa a destruir essas células que produzem o pigmento, aquela região fica branca. Então, começam a aparecer manchas brancas pelo corpo e está muito associado com outras doenças que também são autoimunes, como diabetes, alopecia areata, outras doenças podem vir junto. Não é uma doença transmissível, é o próprio corpo do paciente que está lutando contra essas células, então não passa de uma pessoa para outra. E tem cura, doutora? Ainda não podemos falar em cura no vitiligo, mas tem tratamento, né? Então, existem vários tratamentos para tentar tanto estabilizar a doença, quanto impedir a sua progressão e até repigmentar. Então, em alguns pacientes, a gente consegue trazer de volta o tom da pele dele. Ou seja, tem aquela mancha branca, por exemplo, na mão. A gente tem até algumas imagens aí dessas manchas para poder vocês conseguirem identificar de que doença a gente está falando. Então, nessas manchas brancas, por exemplo, tem como voltar a cor da pele? Tem. Existem, quando é descoberto de forma precoce, a gente pode utilizar algumas medicações, como corticoides de passar, pomadas, às vezes também precisa até usar corticoide por via oral e outras medicações, com o intuito de fazer uma imunossupressão. O que é isso? É diminuir a imunidade desse indivíduo para que a célula dele não fique por aí matando as suas próprias células, né? E eu vou aproveitar e convidar a senhora aqui para a gente assistir o depoimento do Vitor. Essa pessoa que vocês viram aí passando, desfilando, ele é modelo, ele é músico. Então, eu queria que vocês vissem aí o depoimento dele, tá? Porque amanhã, gente, o nosso tema de hoje é também porque amanhã é o Dia Mundial do Vitiligo, exatamente, né, doutora? É, isso mesmo. Então, daí a importância da gente focar nesse assunto, né, hoje, amanhã e sempre, né, para que esse paciente não passe, porque já é difícil se ver com manchas brancas pelo corpo. Imagine com a sociedade toda ali com medo de você, que não quer pegar em você, não quer te dar um abraço. Então, são pacientes que a gente tem que trabalhar não só a parte de tratamento da doença, como a parte psicológica mesmo. A autoestima. A autoestima. Mas vamos dar uma olhada aqui, vamos acompanhar o depoimento do Vitor agora, é o Vitor Macla. Pode rodar. Todo mundo que tem vitiligo passa por alguma situação de preconceito durante a vida. Esse preconceito nasce da desinformação, de uma concepção de mundo que não contempla a diversidade. Eu costumo dizer que desde a infância eu aprendi algumas lições com vitiligo, e uma delas foi que o vitiligo sempre funcionou para mim como uma espécie de armadura, uma armadura que me afastava das pessoas ruins. Toda pessoa que não tinha empatia comigo, que me tratava mal, que via o vitiligo em mim como algo diferente, elas acabavam se afastando naturalmente. Os meus amigos de verdade, aqueles que gostavam de mim, o círculo social foi todo montado com pessoas que não atacavam o vitiligo, que não me faziam sentir menor. Então, essa prática, esse modo de pensar o mundo, foi um modo que eu aprendi com o vitiligo e graças ao vitiligo. E esse padrão de beleza padronizado, esse modo de conceber o mundo em padrões que não contemplem a diversidade, me fazem perguntar: meu vitiligo, ele é feio para quem? Para mim? Não.
A gente tem que pensar que conviver com vitiligo é entender que a cada mancha que aparece no seu corpo, cada nova mancha é uma expressão do que você está sentindo. Eu costumo dizer que o vitiligo são as minhas emoções desenhadas na pele. Eu digo, o vitiligo é arte no corpo, é arte na pele. Tem coisa mais bonita do que isso? Lindo, né? Muito lindo, né? Esse Muito depoimento bonito. do Vitor. Gente, o Vitor é influencer, ele mora no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente teve, inclusive, dificuldades, doutora Vanessa, para que as pessoas pudessem, aqui do nosso estado, essas pessoas que a gente convidou, que elas pudessem falar sobre o vitiligo. Então, a produção do Vida Saudável, ela está de parabéns, porque a gente saiu procurando pelo Brasil pessoas que têm essa questão, essa conscientização, né, da questão da autoestima e de saber que é possível, sim, quebrar padrões de beleza. Você viu que o Vitor é lindo, ele é modelo, né, tem autoestima, olha, lá em cima, e tem ajudado muita gente. E tem que ser, né? Porque até o próprio estresse psicológico, ele é também um desencadeante do vitiligo. Então, tanto pode desencadear a doença em uma pessoa que já é predisposta, quanto pode aumentar as manchas daquele paciente que já tem vitiligo. Porque o próprio estresse, liberação de cortisol, pode levar a esse processo inflamatório e destruição de mais células que produzem a melanina, né? Então, é muito importante ter essa consciência corporal, né? Conseguir ter essa autoaceitação para o paciente com vitiligo. E a gente viu que no caso do Vitor, ele começou com criança. Você imagina uma criança lidar na escola com vitiligo, com outras crianças que acabam não tendo essa informação e tem a questão, né, de tudo isso que a gente sabe que já passou na escola. Então, a doença ela pode surgir na infância como também na fase adulta? Pode. Normalmente, a maior parte das vezes, mais de 50% dos casos vão acontecer antes dos 20 anos de idade. Mas ela pode acontecer também na fase adulta. E aí ela pode, com o tratamento, até regredir em alguns casos, mas em alguns casos não. Realmente o paciente se mantém com aquela manchinha branca ali e o objetivo do tratamento basicamente vai ser manter, né? Para que não aconteça de aumentar as manchas. Ok, então, eu gostaria também de pedir licença para a gente trazer outra participação aqui, que é a participação do Diego, o Diego Quido. A gente vai fazer uma videochamada com ele agora. Olha, ele já está aí. Tudo bem, Diego? Olha, o Diego ele é funcionário público, ele é influencer também e ele trabalha com essa questão da conscientização. E a gente vai sair do Rio de Janeiro, a gente veio do Rio de Janeiro, vai estar passando pelo Piauí e agora a gente vai para Santa Catarina, não é isso? Tudo bem? Tudo bom, Diego? Oi, meninas, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Boa tarde. Obrigado pelo convite, né? Sempre bom vir falar de vitiligo, né? Exatamente. E a gente mostrou aqui um depoimento, Diego, do Vitor. No caso, o vitiligo apareceu quando ele era ainda criança. No seu caso, já foi na fase adulta, né? Explica para os nossos telespectadores como é que é a sua vivência em relação ao vitiligo, como é que você se sente. Parabéns pro Vitor, né? É um grande influenciador aí no nosso mundo de vitiligo. No meu caso, eu gosto mais de falar que eu sou criador de conteúdo do que influenciar pessoas, né? A gente tenta ajudar as pessoas. No meu caso do vitiligo, eu comecei com 25 para 26 anos, depois de um estresse bem grande de trabalho, né, uma empresa pública, e consequentemente, eu não aceitava a doença, aí eu estava muito estressado, e isso tudo foi ocasionando para piorar. Durante um ano, a doença fez um boom muito grande, e aí isso acaba muito com a autoestima de quem não aceita a doença, né, e não foi diferente comigo, obviamente, né. Preconceito, pessoas te olhando, aquela vergonha, aquela famosa compra de maquiagem, né? E tudo isso vai ocasionando e piorando muito mais a tua situação do que tu realmente olhar e falar assim, eu posso viver com isso, né? Então, aos poucos a gente vai aprendendo isso. E o que te fez, assim, o que te ajudou? Onde que você procurou ajuda para poder aceitar a doença e hoje criar conteúdos, inclusive, para incentivar outras pessoas que estão vivendo esse problema e que precisam realmente aceitar o vitiligo, já que não tem cura? É o que eu sempre falo bastante nas redes sociais, né? Ele não tem cura, porém, ele tem tratamento e tu consegue tirar as manchas, mas ele vai viver contigo pro resto da vida. Quando eu não me aceitava, eu não gostava disso, eu procurei várias pessoas no Instagram, né, nas redes sociais, para seguir, para entender o que é a doença. E num dia eu fui tirar uma foto dentro do carro
E aí, quando eu olhei para aquela foto, eu olhei como se fosse uma outra pessoa, sabe? E eu pensei assim, se eu olho outras pessoas com vitiligo e eu acho tão bonito, por que que esse cara que está nessa foto, desse celular, nesse momento, eu não consigo aceitar? Então, naquele momento, eu peguei aquela foto, eu publiquei no Instagram e botei uma frase mais motivacional, assim, pensando em mim mesmo. E aí, dali pra frente, várias pessoas curtiram, meus amigos me deram apoio. E eu acho que isso é o fundamental, a gente ter pessoas que nos apoiem, né? Porque às vezes a sociedade, ela quer a perfeição. Não dizendo que nós que temos vitiligo não somos perfeitos, mas as pessoas querem pessoas magras, belas e maravilhosas. Então, quem tem vitiligo acaba destoando disso. Então, a gente mostrar que isso não é ser diferente, né? O padrão é chato já, né? Hoje em dia, tantas coisas são melhores. Então, quando eu tirei essa foto, publiquei e meus amigos me deram esse apoio, dali pra frente, uma chave se ligou, assim. Então, muito após isso, uns 2, 3 meses depois, aconteceu um preconceito com um menino, o Arthurzinho, e aí, nesse momento, eu já me engajei, já fiz um vídeo para ele, já chamei a família, postei nas redes sociais, e aí esse vídeo acabou um pouco viralizando, e aí eu pensei, eu acho que tá aí o que eu tenho que fazer da vida. Então, quem sabe, você já achou o seu propósito, hein? Já faz tempo. Olha aí. Então, fala para mim, Diego, o que você gostaria de dizer para o público aqui do Vida Saudável em relação ao seu trabalho, o que você faz, qual é o recado que você gostaria de dizer para quem está te vendo? Bom, primeiro a oportunidade, né, da gente estar falando de vitiligo. Isso é agradecer muito ao programa, porque realmente a gente tem que falar, amanhã é o Dia Mundial do Vitiligo, então amanhã vai ser um dia onde vai ter muito conteúdo nas redes sociais sobre isso, né? Eu e os outros vitilindos aí, a gente vai vir com bastante material legal para vocês. Entra, né, nas redes sociais, me procura, vocês vão gostar do material, eu trago o vitiligo de uma forma muito engraçada, né, com vídeos engraçados, mas eu não trato de uma forma ruim o vitiligo, né? A gente tem que parar de se vitimizar. A gente tem que realmente falar sobre a doença, explicar os tipos de vitiligo, falar que isso não passa, isso não dói, isso não é prejudicial a nada. O prejudicial para o vitiligo é só uma coisa, é só o preconceito. E aí o meu trabalho é tentar fazer o máximo de pessoas no mundo saber o que é vitiligo, para cada pessoa que está escondida num canto dentro de casa e não quer sair, para essa pessoa poder sair e não ter um olho torto, um olhar de nojo, um olhar de pena. Não, cara, a gente é pessoas normais, a gente só quer viver sem preconceito. É isso aí. Obrigada, Diego Quido. Ele Obrigado também. Mora em Santa Catarina. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente está com a médica aqui, com a doutora Vanessa Rocha, e a gente vai seguir aqui falando sobre vitiligo para justamente ter esse papel de conscientização, né? Da aceitação das diferenças. Um beijo para vocês. Grande beijo, muito obrigada. Ótimos depoimentos, né, doutora? A produção arrasou, não foi, do Vida Saudável? Arrasou, sim. E a gente vê que são duas pessoas que estão vivendo com a doença em fases diferentes. Por exemplo, o Vitor, quando criança, ele já na fase adulta. E eu gostaria que a senhora esclarecesse mais em relação aos tratamentos que tem para o vitiligo. Tá. Então, assim, existem dois tipos de doença, né? Existe a doença quando ela está em atividade, início da doença, e existe quando a doença está estável. Quando a doença está em atividade, o objetivo é diminuir essa inflamação. Então, a gente vai usar medicações como corticoide, tanto de passar quanto de tomar. Mas aqueles quadros mais estáveis, a gente já vai para um outro tipo de tratamento. O principal é a fototerapia. O paciente entra em uma cabine com emissão de luz, de radiação ultravioleta B, principalmente, mas também pode ser ultravioleta A. E essa luz, ela vai estimular que as células que ficam dentro do folículo, células tronco, elas comecem a migrar para aquela areazinha que está sem pigmento e comece a repigmentar. Então, o novo pigmento vem de dentro do folículo, do fio. Então, normalmente, áreas que têm muito pelo são áreas que pigmentam mais. Já áreas que estão mais na extremidade, como pontinhas dos dedos, são áreas mais difíceis de repigmentar, porque não tem fio nessa região, né? Não tem cabelo. Inclusive, quando você está com a mancha branca do vitiligo, se você tem um cabelo, o cabelo também fica branco, né? O cabelo também fica branco. O pelo aqui do braço, da região também fica branco. Só que lá debaixinho do fio existem células tronco, que podem ser estimuladas a voltar para essa pele e estimular a formação de um novo pigmento. Então, são essas áreas que são as que têm um melhor tratamento. Doutora, e quem tem vitiligo deve evitar o sol?
deve evitar o sol, porque quem tem vitiligo tem maior chance de ter queimaduras e também um envelhecimento mais precoce. Mas, em compensação, como a natureza é bela, né? O paciente com vitiligo, ele tem até menos chance de ter câncer de pele, porque ele produz uma proteína para se proteger, já que ele não tem melanina para proteger do sol. Então, é um paciente que tem menos chance de ter câncer de pele em si, mas tem muita chance de ter queimadura e um envelhecimento precoce. Então, tem que caprichar mesmo aí no protetor solar. Todo mundo tem que caprichar no protetor solar, principalmente no sol do Piauí, né? Mas aí quem tem vitiligo, realmente onde estão as manchas, tem que proteger mais ainda, né, doutora? Sim. Olha, a gente já tem pergunta dos telespectadores. Olha, tem telespectador que ele já agendou na agenda do telefone, já tem o telefone do Vida Saudável, porque eu ainda nem pedi as perguntas e a produção disse que já tem pergunta. Então, se você tem alguma pergunta para a doutora Vanessa, o nosso tempo já está acabando, mas manda aí para o 869-9927-0783. Produção, solta a pergunta. Olha, da Rejane, do bairro Disseu. Meu irmão tem vitiligo. Será que os irmãos podem ter também? Boa pergunta, Rejane. Boa pergunta. Tem uma chance, sim, maior de ter vitiligo. Quando se tem um paciente na família com vitiligo, os demais também têm um pouco de chance a mais. Mas não necessariamente será um paciente que desenvolverá o vitiligo, porque, claro, é um componente genético importante, mas tem que ter algum fator desencadeador aí importante. E qual é o fator desencadeador, doutora? Existem vários, como, por exemplo, algumas medicações podem desencadear o vitiligo em quem é predisposto, tanto orais quanto medicação de passar. Uma substância muito comum é a hidroquinona, que é uma substância muito utilizada, por exemplo, no tratamento do melasma. Então, não se pode sair por aí usando medicação sem prescrição médica, porque ela também pode causar algum efeito colateral. Claro que isso não é a causa do vitiligo, né? É um gatilho, a causa é genética. Né? Isso é um gatilho, como você está falando. Trauma mecânico também. O que é o trauma mecânico? Uma batida. Ah, tá. Uma cirurgia, uma cicatriz, porque o vitiligo ele é uma das doenças que tem um fenômeno em que ele replica uma lesãozinha igual a do vitiligo no local em que o paciente bate a pele. Então, se eu fizer um corte na pele de quem tem vitiligo, aquela região ali pode ficar branca, onde ele fez um corte. Então, um trauma mecânico pode ser um desencadeador, um estresse emocional muito forte, uma exposição solar exagerada também pode desencadear o vitiligo. Tem mais pergunta, doutora? Oi? Tem pergunta? Olha aí a Fran Alves. Olá, boa tarde. Vitiligo tem cura? Cura ainda não, mas tem tratamento. Tem como voltar a cor da pele Nem natural. sempre eu consigo voltar completamente o tom da pele. Muitas vezes a gente consegue. Como eu te falei, depende muito da região em que o vitiligo está. Se, por exemplo, não tiver muito pelo na região que ele tem vitiligo, às vezes é mais difícil. Mas o tratamento é muito importante, inclusive para parar, para ele não progredir, né? Ok, então vamos para a última pergunta. Da Luciana Carvalho, o emocional pode aumentar o vitiligo? Pode sim, como a gente conversou, realmente o emocional ele libera fatores inflamatórios naquele corpo e o vitiligo é uma doença autoinflamatória, autoimune. Então, o fator emocional pode agravar sim o vitiligo. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua participação. A gente antecipou aí o Dia Mundial do vitiligo, que é amanhã, dia 25, né? Isso. Então, assim, a gente já trouxe esse assunto, já estamos aqui antecipando para que as pessoas fiquem bastante informadas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, viu, doutora Vanessa? Volte sempre aqui ao Vida Saudável.